Item número SCP-187. Classe do objeto: seguro. Descrição: SCP-187 é uma mulher caucasiana com cerca de 20 anos, 1,80 m de altura e pesando 40 quilos. Ela está sofrendo de desnutrição grave e deve ser alimentada por via intravenosa, pois se recusa a comer qualquer alimento que seja dado. Ela está se recuperando dos efeitos de uma desnutrição severa. 187 exibe uma forma única de precognição, pela qual ela vê tudo em 2 estados simultaneamente, como eles são e como serão. Ela não vê pequenas mudanças, apenas mudanças no qual seria considerado a norma. Por exemplo, no teste quando apresentada a 5 funcionários de classe D e questiona sobre qual deles trocaria de roupa, ela não conseguiu responder, pois tal mudança não é drástica o suficiente. No entanto, quando apresentada a 5 membros da classe D e questionada sobre quem seria baleado, ela foi capaz de prever qual deles seria, pois ela podia ver o ferimento causado apenas por olhar para ele. 187 não pode prever eventos futuros ou mudanças de itens que ela não está olhando no momento. Em vez disso, ela pode ver o estado futuro de tudo o que está olhando. Isso levou a algumas consequências inesperadas. Por exemplo, como parte dos testes usuais realizados em novas aquisições de SCP-humanoides, 187 foi submetida a um teste de QI padronizado. Quando os resultados foram coletados, ela revelou um QI superior a 300, os limites do teste. Isso, é claro, a tornaria o ser humano mais inteligente do planeta. No entanto, seu intelecto não parecia tão alto com a base nas suas entrevistas iniciais. O teste foi repetido 4 vezes e, a cada vez, ela obteve a pontuação máxima possível, respondendo todas as questões corretamente. Quando ela foi entrevistada sobre isso, ela revelou que não sabia realmente a resposta para nenhuma das perguntas. Em vez disso, ela tinha visto o teste com as respostas já preenchidas. Quando ela foi submetida a um teste de QI computadorizado, onde sua entrada não afetou o estado futuro de onde ela inseriu as respostas. Isso acontece com todos os testes escritos apresentados a 187. Ela pode ver as respostas com antecedência, com base no qual ela mesma irá preencher, mesmo que os testes estejam em uma linguagem estrangeira, que ela não entende. Isso apresenta um possível paradoxo ontológico, uma injeção no presente de informações do futuro. De onde vêm essas respostas corretas é desconhecido. 187 está sofrendo de dano psicológico contínuo, como resultado de sua anomalia. Quando, por exemplo, ela está na companhia de pessoas que estão prestes a morrer, ela simultaneamente vê eles vivos e saudáveis, e depois mortos, às vezes em decomposição, dependendo do quão longe no futuro eles morrerão. Como resultado, é necessário assistência farmacológica para mantê-la lúcida. A SCP também se recusa a comer, novamente devido às suas habilidades. Quando apresentada a um prato de comida, ela o verá como fezes ou como resíduos semi-digeridos, enquanto um copo d'água aparecerá como um copo de urina, isso que está causando a sua desnutrição grave. Por isso, deve ser alimentada e hidratada por via intravenosa. E o impacto que a morte dela teria no planejamento de emergência de médio prazo da Fundação, 187 deve ser vendada durante as refeições. As refeições não devem durar mais do que 15 minutos e devem ser realizadas em um local para o qual a SCP não previu nenhuma mudança significativa. Observações e comentários feitos por SCP-187 que se revelaram como profecias. As mortes do seguinte pessoal da classe D: prisioneiro D 16124. SCP-187 pergunta ao prisioneiro por que ele está tão inchado. O prisioneiro foi posteriormente exposto ao vácuo do espaço, após ser enviado pelo SCP-120. Em outra ocasião, 187 pergunta desesperadamente para o prisioneiro onde estão as pernas dele. O prisioneiro foi morto quando um SCP escapou de sua cela e o mordeu no meio, enquanto tentava fugir do local. O custo de manter uma equipe médica em tempo integral disponível para garantir o bem-estar de 187 é obviamente muito alto. No entanto, o fato de que sua anomalia permitiu a prevenção
e tentativa de fuga de um SCP específico, um sujeito da classe Keter, mostra que ela pode ser útil para mais do que apenas pesquisa pura. Uma proposta foi apresentada para apresentá-la a SCPs aparentemente indestrutíveis, na esperança que ela os veja como mortos ou destruídos e seja capaz de descrever a forma da morte / destruição. Essa proposta está pendente. A logística temporal potencial precisa de consideração cuidadosa. Ela estaria de fato vendo métodos de destruição ou extermínio, o que só seria possível porque ela os viu. Isso causou preocupação entre vários membros de alto escalão da equipe. Procedimentos especiais de contenção. A SCP deve ser atendida em tempo integral pela equipe médica, o que deve tranquilizá-la ou sedá-la conforme necessário. Ela deve ser mantida sob um conjunto complexo de restrições médicas para evitar que ela se machuque. Especificamente, ela deve usar luvas acolchoadas em todos os momentos, a fim de evitar que ela tente ferir os próprios olhos. Se 187 se recusa a abrir os olhos durante os testes autorizados ou duração de inspeções do local, o uso de espéculos palpebrais é autorizado. Todas as declarações feitas por ela durante os testes e inspeções do local devem ser registradas e analisadas. 187 deve ser impedido de interagir com o pessoal da classe D, que está chegando ao fim do seu ciclo. Ela deve ser alimentada com colher, e tranquilizantes leves devem ser adicionados a todas as suas refeições.